dia! Como vocês estão? Fechei tudo aqui pra isolar ao máximo o som, ter foco total. E assim, gente, eu achei que eu não ia conseguir fazer a live hoje por causa da minha voz, mas consegui, vou conseguir. E eu sei que é domingo, eu sei que as pessoas estão descansando, mas não tem nenhum problema. A live vai ficar gravada para quem não puder estar ao vivo. E hoje vai ser um tema, assim, que eu simplesmente amo: relacionamento. Todo mundo na vida já teve algum problema com relacionamento. Se não foi amoroso, foi com familiar, com pai, com mãe, com irmão, ou com amizade, ou no trabalho. Relacionamento está muito presente na nossa vida. E quanto antes a gente aprende a se relacionar de forma inteligente, usando inteligência emocional, a gente evita sofrimento. Então, quanto antes a gente aprender a se relacionar de forma inteligente, de forma que a gente aprenda a não julgar tanto a culpa no outro, a assumir responsabilidades, a gente sofre muito menos. Então, hoje nessa live eu vou trazer 3 tópicos. Então, o primeiro tópico é para quem está em um relacionamento tóxico, em um relacionamento, como as pessoas dizem, abusivo. O segundo tópico é para quem precisa superar uma relação. Independente da relação, pode ser uma relação amorosa, ou pode ser uma relação que você teve com seu pai, com a sua mãe, que não foi legal, que você precisa superar isso. Ou uma relação de amizade, ou uma relação no trabalho. Qualquer tipo de relação. E o terceiro tópico é para quem está ou deseja estar em um relacionamento saudável. Eu vou aqui falar para vocês que o amor é a definição perfeita de inteligência emocional. Então, quando a gente entende o que é amor e junta isso com inteligência emocional, a gente aprende a construir relacionamentos saudáveis. Porque é uma construção, não é algo que simplesmente acontece. É algo consciente que nós precisamos fazer. Então, o primeiro tópico é para quem está em um relacionamento abusivo, tóxico e que precisa sair urgentemente. Eu trouxe aqui um conceito que eu gostei muito e que representa muito bem quem está em uma relação tóxica, que é o triângulo dramático de Karpman. Triângulo dramático de Karpman, que ele foi um psiquiatra. E ele definiu esse conceito, onde o triângulo dramático é baseado na vítima, no salvador e no perseguidor. Imagine que são 3 cadeiras. Tem a cadeira da vítima, tem a cadeira do perseguidor e tem a cadeira do salvador. É o triângulo. E imagina que em cada uma dessas cadeiras tem uma descrição do que essa pessoa faz. Então, a descrição da vítima é que ela se sente desamparada, é aquela pessoa que se sente impotente, ela acha que ela não consegue sair daquela situação. E quais são os exemplos, de comportamento da vítima? Eu preciso estar nesse relacionamento, eu não consigo ficar sem essa pessoa. É aquela pessoa que aceita ser desrespeitada, que aceita ser abusada, é aquela pessoa que não consegue romper com aquela relação porque ela é dependente daquilo. E aí a gente tem também a cadeira do perseguidor. A descrição do perseguidor é aquela pessoa que ela age de forma controladora, agressiva, crítica. É aquela pessoa que precisa diminuir a vítima para se sentir bem. É aquela pessoa que manipula as suas ações, aquela pessoa que provoca medo, que provoca na outra pessoa culpa. Esse é o perseguidor. E a gente tem a terceira cadeira, que é a do salvador, que aparentemente é uma coisa boa, Mas na verdade não é. Eu vou explicar aqui daqui a pouco para vocês vão entender. O salvador é aquela pessoa que tenta resgatar a vítima. É aquela pessoa que justifica o comportamento da vítima. Que tipo assim, coitadinha da vítima, eu tenho que ir lá salvar ela. E ele se sente útil
sendo o salvador. Ele gosta de ser o salvador. Por isso que são 3 cadeiras, não são 2. Não é só vítima e perseguidor. Tem a terceira cadeira que é o salvador. E essas 3 cadeiras, por que elas perpetuam um relacionamento tóxico? Porque nem sempre a vítima vai ficar só na cadeira da vítima. Ela pode mudar de cadeira, ela pode ir para a cadeira do perseguidor, ou ela pode ir para a cadeira do salvador. Sempre você vai estar em alguma cadeira. E a questão é, a gente precisa identificar qual cadeira nós estamos ocupando quando nós estamos em uma relação tóxica. Porque em uma relação tóxica sempre vai existir um perseguidor, sempre vai existir uma vítima. E você precisa identificar quem eu sou nessa relação. E eu acredito que a pessoa que é a perseguidora, ela é a mais difícil de reconhecer que ela é a perseguidora. Porque normalmente são narcisistas e eles não reconhecem. Então, normalmente, quem vai reconhecer isso é a vítima e o salvador. Então, você precisa reconhecer. Você precisa ser verdadeira com você. Foi o que eu falei na primeira live. Nós precisamos ser verdadeiras conosco. E quando a gente se mantém nessa posição de vítima, de salvadora ou até de perseguidora, a gente impede o nosso crescimento pessoal. Porque a gente sempre vai ficar num ciclo. Imagina que se você é a vítima, você sempre vai precisar de um perseguidor. Se você é um perseguidor, uma perseguidora, você sempre vai precisar de uma vítima. Se você é um salvador, uma salvadora, você sempre vai precisar estar perto de uma relação que tem uma vítima e um perseguidor. E o problema do salvador é que quanto mais ele quer salvar a vítima, mais ele reforça de que a vítima é a vítima, de que a vítima precisa ser salva. E ela se torna cada vez mais impotente, porque ela não tem poder. E o salvador reforça isso, que ela não tem poder de se salvar. Isso gera uma dependência emocional. Uma dependência emocional, porque quanto mais você desempenha esse papel, seja da vítima, do salvador ou do perseguidor, você se identifica com isso. Você se identifica, você entra num estado automático, onde você acredita que é normal. É normal ser a vítima, é normal ser o perseguidor, é normal ser o salvador. Só que não é. Você se acostumou porque você teve muitas experiências que reforçaram a mensagem de que você é a vítima, de que você é a salvadora, de que você é a perseguidora. Só que na verdade nem é. Só que você ficou tanto tempo vivendo essa experiência que isso se enraizou dentro de você. E você acredita que você sempre vai ser a vítima da história, que você sempre vai ter alguém te perseguindo, ou que sempre vai existir alguém que precisa te salvar. Só que esse é um ciclo vicioso. E quanto antes você entende isso, quanto antes você tem clareza de qual cadeira você está ocupando, mais fácil vai ser você sair, mais rápido você vai encontrar a liberdade emocional. A gente precisa ter muita clareza de qual cadeira nós estamos ocupando. Reconheça qual é a cadeira que eu estou ocupando hoje nessa relação. Porque se eu estou em uma relação tóxica, se eu estou em uma relação abusiva, provavelmente eu estou ocupando alguma cadeira desse triângulo. Bom dia, pessoal, quem está entrando. Se você está ocupando a cadeira da vítima, se você está ocupando a cadeira do perseguidor ou do salvador, você precisa reconhecer isso. Porque enquanto você não reconhece, você fica num ciclo vicioso. Então, o primeiro passo para você sair do triângulo dramático é você identificar qual é o papel que você está desempenhando. Você é a vítima, você é a perseguidora ou você é a salvadora de alguém? Identifica isso, reconheça. Segundo ponto, crie as suas regras.
Como assim criar as minhas regras? Regras são os seus princípios, são os seus valores de vida. É aquilo que rege a sua vida, é aquilo que rege os seus comportamentos. Então, à medida que você não tem isso, as regras dos outros começam a fazer parte da sua vida. E quando você menos espera, você tá sem identidade. Você tá vivendo uma vida que nem é sua. Então, quando a gente cria as nossas regras, quando nós temos clareza de quais são os nossos princípios, de quais são os nossos valores inegociáveis, a gente tem que ter clareza de que são inegociáveis. Sabe o que eu fiz? Eu anotei os meus princípios e valores no Notion e tá lá anotado. Porque quando eu precisar tomar uma decisão, eu vou lá e eu vou olhar quais são os meus princípios. Peraí, isso aqui tá alinhado com os meus princípios e os meus valores? Porque se não tiver, eu não vou tomar essa decisão, eu não vou fazer isso. E muitas vezes a gente toma decisões precipitadas, decisões erradas, porque nós não temos clareza de quais são os princípios, a gente não tem clareza do que rege a nossa vida. A gente precisa anotar isso. Não é algo que tá na nossa mente e a gente vai lembrar na hora de tomar uma decisão. Não. A gente precisa anotar, ter consciência. A nossa mente falha. A gente esquece as coisas. Principalmente quando é uma decisão emocional. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Sobre decisões emocionais e racionais. A gente precisa anotar isso, criar as nossas regras de vida. Quando a gente tem clareza dos nossos princípios e valores, a gente se torna uma pessoa muito mais estável. Uma pessoa que não se deixa levar pelo que os outros pensam, pelo que os outros falam. Exemplo, eu estou aqui numa live e tem uma pessoa online. Uma pessoa. E eu tô feliz da vida porque uma pessoa basta pra mim. Se não tiver ninguém, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quais são os meus princípios e valores e eu sei o porquê eu estou aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou aqui de forma aleatória. Eu sei dos meus porquês. Então, quando a gente tem clareza disso, quando a gente tem clareza das nossas regras, o que as pessoas impõem, o que as pessoas falam, não importa muito. A menos que seja uma crítica construtiva, uma crítica que vai te ajudar, maravilha. Mas se não for, você não tem que seguir a regra dos outros. Você tem que seguir as suas regras. As regras que vão te fazer crescer na vida. Que vão te fazer ir para o próximo passo. Então, crie suas regras. Principalmente você que é vítima da história. Começa a criar regras, começa a criar princípios, valores de vida. Aprenda a dizer não. Eu sempre digo que quando a gente fala não, a gente não tá sendo rude, a gente não tá sendo grosseiro. Nós estamos protegendo a nossa identidade. Porque muitas vezes a pessoa que é vítima, ela fala sim para agradar o outro e ela se fere por causa disso. Eu tô falando isso porque eu vivi isso. Dizer sim para agradar o outro, só que lá no fundo você queria falar não. Só que você tem tanto medo de desagradar que você fala sim, e aí você se machuca. E aí a pessoa pergunta, você tá bem? Você fala que sim, só que lá dentro você tá sangrando de dor. Então falar não é grosseria, não é rispidez. É uma forma de você proteger a sua identidade. Você precisa criar limites. Você precisa ter as suas regras. Então, o primeiro ponto para sair do triângulo dramático é identificar qual é o papel que você desempenha. Segundo, crie as suas regras. Terceiro, decida entrar na sua primavera emocional. O que é isso? É quando você sai do inverno, a primeira estação antes da primavera é o inverno. Depois vem a primavera. Então você tem que sair desse inverno emocional, dessa estagnação, desse lugar onde o inverno, quando você tá na neve, eu já fui pra neve,
Você sente aquele frio, só que não é uma dor de machucado. Quando vem o gelo assim na sua mão, não é uma dor de machucado, mas é uma dor que paralisa. É uma dor que te deixa imóvel. Quando eu tirava a luva, assim, a minha mão ficava toda vermelha, era difícil mexer. É isso que causa em você quando você está no inverno emocional. Você fica paralisada, estagnada, não sai do lugar. Você precisa sair dessa estação, entrar na primavera emocional, que é quando você floresce, que é quando tem o raio de sol vindo até você e você sente aquele calor e você sente vontade de se movimentar. Como que eu entro na primavera emocional, Sara? Se desenvolvendo. Mudando quem você é. Porque a gente só sai de uma estação e vai para outra quando a gente muda, certo? Só acaba o inverno quando muda a estação. Então é a mesma coisa. Para você sair do inverno emocional e entrar na primavera, você precisa mudar. Quando a gente se afasta dessas cadeiras, vítima, perseguidor, salvador, a gente abre espaço para criar relações saudáveis. Porque enquanto a gente permanece num ciclo vicioso, tóxico, é praticamente impossível. Isso que travou aqui, mas já cancelei aqui. Então, quebrar ciclos envolve quebrar relações. Se você quer quebrar um ciclo vicioso, se você está em um ciclo vicioso, você precisa quebrar algum tipo de relação na sua vida. Porque senão você vai ficar a vida inteira dependendo de uma relação que não vai te ajudar em nada, que não vai te levar para o próximo passo. Quando você desapega da necessidade de estar em uma relação para ser feliz, você começa a entrar no caminho da independência emocional. Você não se torna mais dependente para ficar bem, para viver bem. E é aí que você abre espaço para cultivar relações saudáveis, porque você está bem. Você não é um sanguessuga que precisa ficar sugando do outro, a felicidade do outro, se o outro tiver também, para ficar bem. E o segundo passo, a segunda tópico aqui da live, é para quem precisa superar uma relação. Superar, vamos lá. A palavra já fala tudo, né, gente? Superar é você se elevar. Envolve a ideia de você ir além. Ir além. Então, imagina só. Você tá aqui e o seu obstáculo tá aqui. O obstáculo, vamos supor, seja a situação, a pessoa que te causou algum dano. Você tá aqui. Essa coisa, essa pessoa que te causou um dano, ela tem poder sobre você porque ela te afeta. Tudo que te afeta tem poder sobre você, tem poder sobre suas emoções. Então, como que eu supero isso? Me tornando uma pessoa maior. Não maior em relação ao outro, mas em relação ao quem eu era antes. Quando você se torna uma pessoa maior do que você era antes, você supera o obstáculo que tinha sobre você. Vocês percebem isso? Imagina uma escada. Imagina que é uma escada literalmente. Você tá aqui no degrau de baixo, a situação, a ocasião tá aqui no degrau de cima e por isso que você sofre, porque ela é maior do que você. Só que quando você se eleva, você vai além de si mesma, isso aqui acaba não tendo tanto poder sobre você. Porque você superou. Você se superou. Vocês percebem? É algo muito simples de entender. Só que quando a gente tá inconsciente, a gente tá dentro, tá imerso na situação, a gente não percebe. A gente simplesmente foca no problema. Então, como que você vai além de um obstáculo? Se tornando maior do que ele. Parando
de se concentrar tanto no problema e focando na solução. Construindo um novo eu. Imagina que você é Imagina que tem 2 terrenos. Em um terreno tem uma casa com 5 cômodos. Uma casa pequena, com 5 cômodos. No terreno do lado, ele era vazio. Só que alguém foi lá e construiu um prédio nesse terreno do lado. E esse prédio fez sombra na casinha do terreno do lado. E aí foi um problema, porque não batia sol, começou a embolorar tudo, mofar a parede. Ficou horrível. Aí o que a pessoa da casinha de 5 cômodos fez? Foi lá e construiu a casa no outro canto do terreno que pegava sol. Só que aí a pessoa do terreno do lado construiu outro prédio, que fez sombra de novo. E aí? Sabem qual seria a solução ideal nesse caso? A pessoa que está no terreno com 2 casinhas lá procurando um pouquinho de sol, construir um prédio maior do que o do terreno do lado, morar na cobertura, que sempre vai ter sol, e ainda vender os apartamentos que ele construiu. Ele teria uma casa melhor e ele ainda teria feito renda. Então a gente precisa ter essa consciência. Parar de focar tanto no problema e buscar soluções para os nossos problemas. Só que dá trabalho. Não é confortável, não é gostoso. Ai, que delícia, vou ali procurar uma solução. Não, dá trabalho, exige esforço. Imagina, para a pessoa construir um prédio com uma cobertura, ela tem que ir atrás de quem constrói, tem que fazer planta, tem que investir tempo, investir dinheiro. Tudo isso. Então não é confortável, não é fácil você superar, não é gostoso. Mas se você quer parar de sofrer por causa disso, você vai ter que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Tudo tem um preço. Até quando você tá aqui embaixo, você tá pagando um preço, que é sofrer. Qual é o preço que você quer pagar? O preço de ficar aqui sofrendo ou o preço de superar? Você pode escolher, você tem a opção de escolher. O preço que você quer pagar na sua vida. A gente só supera um problema quando a gente se torna maior do que ele. A gente precisa entender isso. Ter clareza disso. A gente só supera um problema, um obstáculo, uma situação, quando a gente se torna maior do que ele. Temos 2 pessoas online, eu tô muito feliz, gente. Bom, se você quer superar qualquer obstáculo, qualquer desafio, você precisa ter clareza de que você precisa superar, você precisa ser maior que esse problema, e você precisa ter metas claras. Não ficar no subjetivo, sabe? Ter clareza, fazer algo palpável, que tenha começo, meio e fim. Foi o que eu fiz, e é o que eu faço ainda. Então, assim, eu quero superar tal coisa, tal relacionamento. Legal. Primeira coisa que você vai fazer é fortalecer o seu relacionamento com Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler todo dia um versículo da Bíblia? Não. Tenha metas alcançáveis, que você tenha certeza que você vai conseguir cumprir. Porque se você se propor a fazer uma meta e você não cumprir, sabe o que vai acontecer? Sua autoconfiança vai cair. Porque você vai reforçar uma mensagem de que você não é capaz de cumprir com uma meta. E aí bagunçou tudo. Então, tenha metas que você tenha certeza que você vai conseguir cumprir. Então, por exemplo, preciso me aproximar mais de Deus. Preciso fortalecer o meu relacionamento com Deus. Vou fazer 2 jejuns por semana. Vou ler tal livro da Bíblia em um mês. Vou ler durante, 3 vezes na semana, vou fazer tal coisa.
Vou orar durante 10 minutos durante 7 dias. Vou fazer jejum durante 3 semanas, durante um mês. No período com a frequência de 3 vezes na semana. Sabe? A gente precisa ter metas objetivas, claras e que a gente tenha certeza que a gente vai conseguir fazer. E não um negócio subjetivo. Vou me aproximar de Deus, vou começar a ir mais pra igreja. Tá, mas e o seu dia a dia? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo no seu dia a dia para se aproximar mais de Deus? O que você faz no seu dia a dia é o que, sabe, vai te aproximar, vai fortalecer a sua fé. Porque você não tá dependendo, olha só, você não tá dependendo de ninguém para fortalecer. Não tem ninguém ali falando para você o que você tem que fazer. Você tá tendo que ir atrás sozinha. Você tá tendo que ir atrás sozinho. É isso que fortalece a sua fé, que fortalece o seu relacionamento com Deus, porque é você e Deus. Só vocês dois ali, todo dia. Então, para você fortalecer o seu relacionamento com Deus, você precisa ter meta. Não é um negócio subjetivo. E meta que você tenha certeza. Eu tenho certeza que eu consigo fazer 2 jejuns por semana. Isso eu tenho certeza que eu consigo. Conseguiu fazer? Legal. Agora aumenta para 3. Aumenta para 4, 5, 7. Ou então aumenta a quantidade de tempo, de horas. Eu consigo fazer jejum 2 vezes por semana durante 5 horas. Eu consegui fazer, então agora eu vou fazer durante 7 horas, durante 8 horas, 10. E aí você vai aumentando. Isso não só aumenta o seu relacionamento com Deus, não só melhora, como aumenta a sua autoconfiança. Você, nossa, olha, eu consegui fazer, que legal. Esse é o primeiro ponto para você começar a superar. Invista em Deus. Invista em Deus primeiro. Depois, invista no seu desenvolvimento pessoal. Como pessoa. Você precisa construir um novo eu. Uma pessoa que você nem mesmo saberia que seria capaz de ser um dia. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui fazendo uma live. Nunca imaginei, gente. Antes, eu postava um story, compartilhava os meus pensamentos, minhas reflexões, minhas ideias. Eu tremia, eu ficava suando. A minha primeira edição da newsletter, meu Deus. Eu suava, gente. Eu ficava com medo. Ai, meu Deus, alguém vai ler isso. Tá horrível. Mas eu coloquei. Fui com medo mesmo. Eu superei aquela Sara. Eu superei a Sara que tinha medo de publicar uma edição na news. Eu superei a Sara que tinha vergonha de fazer uma live. Eu superei a Sara que ficava falando pra si mesma, nossa, mas quem é você pra escrever um livro? Quem é você? Eu falava pra mim, nossa, mas quem sou eu pra escrever alguma coisa, né? Eu superei isso. E é isso que a gente tem que fazer. E não é um negócio que, pronto, superei aqui, pronto, agora não preciso fazer mais nada. Não, é todo dia. Todo dia você precisa mudar. Todo dia você precisa evoluir. E enquanto você não tiver clareza, enquanto você não tiver consciência disso, você não pensa que você vai ficar estagnado. Você vai estar indo pra trás. Sabe por quê? Porque o mundo tá girando, o tempo não para pra você. O mundo tá girando, o tempo tá passando. Enquanto você tá parado, você tá ficando pra trás. Então a gente precisa mudar todo dia. Isso é ter uma mentalidade de amadurecimento. Deixar de ser um adultinho mimado que fica reclamando de tudo, sabe? Aquela pessoa chata. Vamos parar com isso, gente. A gente precisa amadurecer, sabe? A imaturidade, ela retarda a realização dos nossos sonhos. A imaturidade retarda a nossa felicidade. Porque
quando nós somos pessoas imaturas, pessoas infantilizadas, pessoas mimadas, a gente sempre vai plantar imaturidade. Já parou pra pensar nisso? Quando você é imaturo, você planta imaturidade. Você colhe imaturidade. E o que é imaturidade? Sofrimento. Então, quando você é imaturo, você planta sofrimento, você colhe sofrimento. Quando você se torna uma pessoa madura, você planta felicidade, alegria, amadurecimento e você colhe isso. Então a gente precisa ter clareza disso. E eu criei um método novo. Tô muito feliz, gente. Que é o método amar. Olha que lindo, amar. Que ele se deu por causa da primeira live que eu fiz aqui. E eu fiquei matutando aqui, pensando, até quando eu ia dormir, eu ficava pensando, meu Deus, como eu posso unir essas 4 ações em algo que vai direcionar as pessoas para o próximo passo? Como que eu posso unir essas 4 ações em uma palavra que representa muito bem isso? Então eu fiquei matutando muito. E deu tempo de trazer para essa aula. Olha que legal. Método amar. Então, para você superar, você precisa investir no seu relacionamento com Deus, investir em desenvolvimento pessoal. E você precisa colocar em prática esse método aqui, que vai te ajudar muito. Método amar. É uma sigla, tá, gente? É uma sigla. A de ativar. Ativar o quê? Ativar a sua mente. Você vai se tornar consciente. É como se você tivesse o tempo todo desligado. Enquanto você estava num relacionamento tóxico, enquanto você estava em uma relação que era um ciclo vicioso, é como se você tivesse automático, desligado, sabe? Vivendo automático. Então, o A é de ativar. Você vai ativar a sua mente. Você vai acordar pra vida, sabe? É isso. É como se você precisasse parar tudo que você está fazendo. Todas as decisões, para tudo. Você vai, como se você tivesse que sair da posição que você tá, olhar de longe e observar. A realidade que você tá vivendo hoje, se ela não é incrível, se ela não é a realidade que você deseja, o que você tá fazendo, o que você fez até aqui, que te trouxe até aqui, não te conduzirá para um resultado diferente. Pensa nisso. Se você hoje está vivendo uma realidade que você não gosta, que você não queria para sua vida, o que você fez antes dela não te levará para uma realidade diferente. Ou seja, aquilo que você vem fazendo não te levará para um resultado diferente. Então você precisa ter ações diferentes para que essas ações aí sim te conduzam para um resultado que você se sente bem, que você se sente feliz. Percebem? Isso é você ativar. É você acordar. Peraí, o que eu tô fazendo? O que eu venho fazendo realmente me deixa feliz? Tô feliz com isso? Tô feliz com o que eu tô fazendo? Tô feliz com essa escolha que eu tô fazendo? E na primeira live eu martelei no conceito de que nós precisamos ser verdadeiras. A gente precisa falar a verdade pra gente. A gente mente muito pra nós. Engraçado, né? A gente mente porque a gente se apega às ideias, sabe? Aos conceitos errados. A gente precisa desapegar disso, gente. Agora, o segundo. O A
de ativar. O M é de mostrar. Mostra a verdade pra você. Mostra a verdade. Para de ficar tentando justificar as suas ações para você continuar nesse ciclo vicioso que te mantém feliz, sabe? Mostra a verdade. Mesmo que você não goste, mas mostra a verdade pra você. Mostra a verdade. Reconheça que aquilo que você tá vivendo porque achei que ia ser legal. Tô fazendo isso porque falaram que era pra eu fazer. Você vai viver a vida inteira dependendo daquilo que os outros acham, daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros falam que você tem que fazer. Que vida é essa, gente? Que vida é essa? Você não tem que fazer. Você não tem que ficar a vida inteira fazendo o que os outros falam que você tem que fazer, o que os outros vão achar que você tem que fazer. Você tem que fazer aquilo que Deus quer. Você tem que buscar entender qual é a vontade de Deus pra sua vida. Porque senão você vai ficar a vida inteira vivendo a vida que as outras pessoas querem pra você. Você vai ficar a sua vida inteira vivendo as regras dos outros. E aí você vai chegar no final da sua vida e você não vai ter feito nada que você gostaria de ter feito, porque você ficou com medo. Sabe qual deveria ser o maior medo da gente? O de não viver da melhor maneira possível. O de não buscar ser feliz de verdade. Esse deveria ser o maior medo das pessoas. E não medo de desagradar, medo de tentando ser bonzinho com todo mundo. Gente, para com isso. Mostra a verdade pra você. Fala a verdade. Por que você tá fazendo isso? Por que você tá agindo assim? Você gosta disso? Se faça perguntas. Não é pergunta por que isso tá acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Não. Não pergunta o porquê. Pergunta o que eu posso fazer de diferente pra mudar isso? O que eu posso fazer de diferente para alcançar tal resultado? O que eu posso fazer de diferente? Sabe? Pergunta o que das coisas. Não fica se lamentando, sabe? Por que isso acontece comigo? Por que isso? Não importa, sabe? Esquece isso. Esquece o passado. Pergunta o quê? O que eu posso fazer daqui pra frente pra mudar a minha realidade, pra mudar esse resultado que eu não tô gostando? O que eu posso fazer pra encontrar a solução X? É assim que a gente tem que pensar. Então, mostra a verdade. Terceiro, acolha isso. Depois que você vê a verdade, às vezes a verdade nem não é algo que você gosta muito. É algo que você não gostaria que fosse a verdade. Mas acolha isso, sabe? Reconhece, nossa, eu fiz isso. Na época eu não tinha maturidade suficiente, eu era uma pessoa imatura. Mas tudo bem, eu errei. Ou então ao contrário, né? Nossa, nessa época eu entrei aqui nesse relacionamento que não deu certo. Essa pessoa fez isso, mas eu vou perdoar essa pessoa. Ou então eu vou me perdoar por ter feito isso com essa pessoa. Sabe, acolha você. Você falha, sabe? Tá tudo bem, você erra mesmo. O problema não é você errar, o problema é você continuar errando. Você precisa reconhecer que você errou e mudar isso. E não ficar se martirizando, porque martirizar não vai levar ninguém a lugar nenhum. Você precisa resolver. Para de focar no problema e foca na solução. Gente, eu tô aqui falando meu brava, mas eu não tô brava não, tá? É porque eu preciso falar a verdade pra vocês, porque senão a gente não acorda. Então aprenda a perdoar as pessoas. Aprenda a se perdoar. Acolher, sabe? Acolha você. Acolha os outros. Sabe por quê, gente? Porque quando você para... Nossa, já tá acabando o tempo.
É 1 hora de live aqui no Instagram. E eu ainda tenho o terceiro tópico, mas vai dar tempo. Quando você para de ficar culpando o outro e decide perdoar, você sobe de degrau. Porque você não tá mais naquele degrau de ficar culpando o outro, sabe? De ficar procurando culpado para as coisas que acontecem com a sua vida. Esquece isso, sabe? Perdoa. Quando você perdoa, você já sobe de degrau, entendeu? Então a gente precisa aprender a perdoar os outros, aprender a se perdoar. E por último, reajustar a rota. Depois que você ativa a sua mente, você sai da inconsciência, você se torna consciente, você mostra pra você a verdade, você acolhe isso. Aí você desenvolve a capacidade de reajustar a sua rota, de mudar o caminho. É a partir desse momento que você se torna uma pessoa capaz de mudar o caminho. Trilhar um caminho que você não conhecia, de espiritual, emocional, material. É como se abrissem as portas para sua vida, portas que você nem imaginava que existiam na sua vida. Elas começam a aparecer. Você começa a ter novas ideias, começam a surgir pessoas na sua vida. E o terceiro, para dar tempo, tá, gente? Para quem deseja ou está em um relacionamento e quer ter um relacionamento saudável, a gente precisa entender o que é o amor. O que é o amor? Amor não é paixão. Gente, amor não é paixão. Paixão é muito diferente do amor. Paixão é um estado químico. É um estado químico. O amor não. O amor, daqui a pouco vocês vão entender o que é amor aqui. Porque quando nós estamos apaixonadas, ocorre a liberação de dopamina no nosso cérebro. E a dopamina, ela é responsável pela sensação de prazer, pela sensação de bem-estar, recompensa, sabe? A paixão é isso. É por isso que você quer estar sempre com a pessoa. Porque vem aquela sensação de prazer, de bem-estar, de recompensa, sabe? Isso é estar apaixonada. Vem aquele friozinho na barriga, sabe? Isso é estar apaixonada. Só que qual que é o perigo da paixão? Tem vários perigos. Quando você tá apaixonada, o seu córtex pré-frontal, que ele é responsável pelas decisões, ele fica inibido. Como se ele desse uma dormidinha, sabe? Vou descansar um pouquinho agora, porque enquanto a dopamina tá trabalhando, eu vou descansar um pouquinho. Só que essa parte da nossa mente, ela é responsável pelas decisões. Então, se ela fica adormecida, as nossas decisões, elas se tornam imprecisas. Elas se tornam emocionais. Percebem o perigo? É por isso que quando a pessoa ela fica apaixonada, ela fica cega. Ela não consegue enxergar os defeitos do outro. Ela não consegue enxergar perigo. Por que algumas pessoas casam e depois de 3 meses separa? Ai, nossa, do nada a pessoa mudou. Será? Será, gente? Do nada a pessoa mudou? Não mudou do nada. Não mudou do nada. As pessoas não mudam do nada. As pessoas dão sinais. Só que os sinais que a pessoa deu, você ignorou. Porque você estava apegada na ideia de que você queria casar, de que você queria estar num relacionamento, porque é legal, porque você estava cheia de adrenalina, e aí você casou.
E aí você ignorou uns sinais ali que, isso aqui depois vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Então, assim, o perigo da paixão é justamente esse. É você ficar cega por uma coisa que você criou na sua cabeça. Às vezes você nem gosta da pessoa. Às vezes você gosta da ilusão da pessoa que você... Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque existe isso? Existe isso, gente. Às vezes a gente cria na nossa cabeça uma pessoa. A gente quer tanto que aquela pessoa seja daquele jeito que a gente cria ela na nossa mente e a gente se apaixona não é pela pessoa, é pela nossa ideia de que a gente gostaria que a pessoa fosse daquele jeito. Vocês sabiam disso? Que existe isso? A pessoa tá tão emocional, a pessoa tá tão apaixonada que ela cria na cabeça dela a ideia daquela pessoa ali que é perfeita, só que nem é, ela nem tá vendo os defeitos. A gente precisa ter muita consciência de quando a gente tá numa relação para que a gente não tome decisões erradas. Porque aí chega lá no casamento, aí dá ruim. Nossa, mas essa pessoa não era assim. Nossa, mas essa pessoa. Será? Será mesmo? Ou será que você não quis ver os sinais? Será que você não quis ignorar? Então, como que eu tomo uma decisão racional em um relacionamento? Porque é difícil, né? Você entrou num relacionamento, presume-se que você gosta da pessoa. Então, como que eu vou entrar num relacionamento? Não tem como eu me apaixonar. Como que eu vou tomar uma decisão racional, né? Primeira coisa, tenha consciência do que eu já falei aqui. Que vocês já vão dar uma acordada aí. Segunda coisa, desapega da ideia de gostar de alguém. Existe isso, gente. Não é algo que eu tô inventando aqui. As pessoas, elas querem estar em um relacionamento não é porque elas precisam, não é porque... É porque elas gostam de gostar, sabe? Gosta da sensação de gostar por causa da dopamina. Quando você não tem consciência disso, você nem percebe que você gosta de gostar de alguém. Só que quando você tem clareza disso, você começa a observar, peraí, eu gosto dessa pessoa? Ou será que eu gosto de gostar de alguém? Ou será que eu gosto de estar em um relacionamento? Já parou pra pensar nisso? E por que a pessoa gosta tanto de gostar de alguém, gosta tanto de estar em um relacionamento? Porque ela é vazia. Ela não consegue ficar sozinha. Ela é tão vazia de si mesma que ela ficar sozinha é muito chato. Então ela precisa de alguém pra preencher, sabe? Sabe como você vai se preencher de verdade pra você ser feliz? Primeiro é com Deus. Depois é se preenchendo intelectualmente, se curando emocionalmente. É assim que você se preenche, não é com pessoas. As pessoas, elas não estão disponíveis para preencher a gente. Esqueçam isso. Nós que precisamos transbordar para as pessoas. É assim que a gente constrói relações saudáveis. Não é a gente buscando felicidade ali. Não, gente, nada disso. É você transbordando quem você é. Então, quando você é uma pessoa feliz, quando você é uma pessoa emocionalmente estável, você transborda isso para as pessoas. Amor, relacionamento é muito mais sobre você dar do que você receber. Eu vou correr aqui, senão não vai dar tempo. Então, como tomar decisão racional? Eu já falei aqui, desapega dessa ideia de gostar de alguém. Repara aí, você gosta de gostar. Tenha clareza do que você quer e do que você não quer. Então, às vezes a pessoa tá ali apaixonada, ela nem enxerga os defeitos da outra pessoa, né? Nem enxerga. Só que quando você ignora esses defeitinhos, isso aqui não tem nada não. Será que não tem nada não? Gente, os mínimos detalhes dizem muito
sobre as pessoas. Muito. Muito mesmo. A pessoa que vai lá no mercadinho, aí deram um troco errado, ela não falou nada, foi embora. Vocês acham que isso não tem nada? Vocês acham que isso pode deixar passar? Isso já mostra um sinal de infidelidade. Já mostra um sinal de que a pessoa fazer um negocinho errado ali não tem problema. A gente tem que estar atento, estar atentas aos micro sinais que a outra pessoa dá. Porque tudo que acontece ali num namoro, tá conhecendo, depois no casamento aquilo vai se intensificar. Tudo que acontecer no seu namoro, multiplica por 2, 10. E aí, você vai aguentar aquilo? Você vai aguentar aquela pessoa que fica mentindo de vez em quando? Aquela pessoa que de vez em quando tá chata. Multiplica aquilo por 10. Você vai aguentar isso? Sua vida inteira? Para pra pensar, sabe? Tenha clareza do que você quer e do que você não quer pra sua vida. Porque enquanto você não tiver clareza, enquanto você não souber o que você quer, qualquer coisa vai servir. Porque você não sabe o que você quer, então qualquer coisa serve, sabe? É assim. Alinhe sonhos e futuro, sabe? Às vezes as pessoas se conhecem e nunca conversam sobre futuro, sobre sonho, sabe? A gente precisa nutrir relações profundas. Eu valorizo muito profundidade. Tudo que é raso pra mim, eu tô descartando da minha vida. A gente tem que ter profundidade. Porque aquilo que é raso, superficial, é facilmente destruído. Imagina uma árvore que não tem uma raiz profunda. Bateu um vento, ela caiu. A gente tem que ter profundidade. Tem que nutrir profundidade nas relações. O amor, ele não é eufórico, ele não é adrenalina, ele não é nada disso. O amor, ele é paz, ele é tranquilidade. Imagina que a paixão é uma tempestade e o amor é um mar calmo. É isso. O amor, gente, ele é o maior sinônimo de inteligência emocional. Quando você entende o que é amor, você entende inteligência emocional. De verdade, você entende. E o que é amor? Tá na Bíblia, sabe? Amor é paciência, bondade, não é inveja, não se vangloria, não fica se orgulhando, não maltrata, não procura seus interesses, a pessoa que só se preocupa consigo mesmo, sabe? Só ela é importante, só ela tem algum problema. Sério? Como eu falei, o amor é muito mais sobre você se doar do que você ficar, sabe, sugando o outro. Toda vez que você tiver em uma relação e você não souber o que fazer, se pergunte, o que o amor exige de mim? E você tem que ser verdadeira. Você tem que falar, não, peraí. O amor exige paciência, então eu vou ter paciência aqui nessa situação. Mesmo que você não queira. Esse que é o amor. Se você quer ter um relacionamento saudável, se você quer aprender a amar, você tem que entender isso. O amor não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor perdoa. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tem que falar a verdade. Tô falando aqui, ó, desde a primeira live. Você tem que falar a verdade. Mesmo que isso doa. Fala a verdade. Fala a verdade que você vai ver que você vai quebrar tantas prisões na sua vida, sabe? Você vai se sentir livre quando você começar a falar a verdade pra você e pros outros. Fala a verdade.
Não fica escondendo, sabe? Omissão também é mentira, tá, gente? Omissão também é mentira. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, o amor nunca morre. O amor nunca morre. Então toda vez que você tiver em uma relação, em um relacionamento, você pergunte, sabe? O que o amor exige de mim nessa relação? O que o amor exige de mim nessa situação? E eu tenho certeza que esses relacionamentos vão melhorar muito, muito mesmo. E esse foi o conteúdo de hoje. Amanhã, acredito que eu consiga fazer a terceira e última live, que é sobre propósito e carreira. E eu espero vocês amanhã, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem não assistiu o começo, assistam o começo para vocês entenderem o que é o triângulo dramático. Assistam o segundo tópico, que é superar relações. E um beijo e até amanhã.